Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo mais uma gota da doutrina de Cristo. Hoje eu estava meditando sobre o Salmo 23 e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu me deparei ao ler esse Salmo. Eu comecei a ler e eu imaginei que Davi, ele deveria estar pastoreando as ovelhas no momento em que ele fez esse salmo. Mas continuando a ler, eu compreendi que foi muito depois, pelo final do salmo, porque ele inicia dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Por que eu acho que esse salmo não foi feito nos pastos, enquanto ele pastoreava ali as ovelhas, como eu imaginei no início? Eu vou descrever aqui. Quando Davi foi ungido, aonde ele estava? Ele estava pastoreando as ovelhas. Então, eu percebi que esse salmo já foi depois que Davi provavelmente já estava sobre o trono de Israel, já estava reinando. Saul já tinha morrido e tudo. Por quê? Olha só, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Provavelmente Davi estava pensando sobre como ele defendia as ovelhas, como ele ficava ali observando, levava as ovelhas para os pastos verdejantes, ficava ali sentado observando as ovelhas e vendo elas deitarem na relva, elas se alimentarem do capim, as águas ali passando pelos riachos, pelos rios próximos. Aí ele diz: deitar-me faz em vez de espaço, guia-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pelo cuidado que ele tinha com as ovelhas, que estava sobre a sua responsabilidade, ele entendia que o Senhor é como um pastor que ele estava sendo para aquelas ovelhas, que cuidava delas com todo amor, com justiça, com cuidado reto ali, de precisão, de zelo pelas ovelhas que eram do seu pai. E aí ele continua: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam. Vamos recordar o que Davi falou para o rei Saul quando ele disse que ele não poderia pelejar contra o gigante. Davi disse: Senhor, eu já matei um leão e um urso, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas. Ou seja, aquelas ovelhas, elas passaram pelo vale da sombra da morte, porque se o leão pega uma delas, ele estraçalha. Aí vai, Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele sabia do cuidado que ele tinha com as ovelhas, então ele sabia que Deus também era esse pastor que guardava ele de qualquer perigo. E aí ele prossegue. Esse foi agora o ponto em que ele estava, esse que eu descrevi, ele estava no pasto. E agora, aonde Davi foi ungido rei? Na presença de quem Davi foi ungido rei? Não foi da sua família, não foi na frente dos seus irmãos. E ele diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Quando Davi chegou em casa, que Samuel mandou chamar Davi, mandou Jessé chamar Davi, que estava nos pastos, já tinha um banquete esperando, porque Samuel disse: nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando ele diz: prepara uma mesa perante meus inimigos, que foram ali, os seus irmãos estavam ali reunidos naquele banquete, a gente pode pensar e lembrar da atitude que Eliabe teve quando ele chegou e Davi estava ali conversando com o pessoal do exército de Saul e perguntando o que estava acontecendo. E aí ele chegou e disse: com quem tu deixou as poucas ovelhas de nosso pai? Eu bem sei da maldade que há no teu coração. Aí Davi diz: o que fiz eu agora? Ele sempre, provavelmente, humilhava Davi por ser o menor, menosprezando Davi, porque ele era o rapaz da guarda do rei, ele era o importante, ele
se achava. E todos achavam também isso, que ele era soberano, que ele era... Né? Porque até Samuel, quando chegou para ungir, na hora que viu Eliabe, disse, esse aí com certeza é o rei de Israel. Mas Deus disse, não olha para a aparência, porque não escolhi. Eu rejeitei o coração dele. Então, o coração mau aí não era o de Davi, o coração mau era de Eliabe. E provavelmente ele humilhava Davi, ele menosprezava Davi. Esse inimigo, na verdade, é apenas o que se opõe, é o que planeja coisas ruins, não pensa coisas boas. Muitas vezes, pessoas da própria família se levantam contra ela. Nós vemos muito isso. Irmãos que são invejosos, irmãos que não se alegram com as vitórias dos seus irmãos. E provavelmente isso piorou quando Davi foi ungido rei, né? Então ele continua dizendo, e o meu cálice transborda. Naquele momento em que ele chegou, que Samuel ungiu o rei, diante dos irmãos ali vendo aquilo, é lógico que Davi se alegrou. E eu rei, eu o menor, eu o insignificante, eu o que sou humilhado, é lógico que Davi se alegrou dele ter sido escolhido por Deus e não os seus irmãos que se achavam. E aí é o versículo que eu quero deixar com você hoje. Davi diz, certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Por que eu acho que isso aqui ele já era rei e já estava no trono, já tinha passado pelas perseguições de Saul. Saul talvez já tivesse morto. Por que eu acho isso? Porque ele diz, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O Senhor ele fez uma aliança com Davi quando ele já estava sendo rei de Israel. Ele disse, eu vou fazer uma aliança com você, que o seu reino não vai ter fim. Ele vai ser para sempre. Falando de quê? De Jesus, que seria descendente de Davi, né? Então Davi já tinha essa certeza. Por que ele tinha essa certeza? Porque Deus falou para ele. Então eu acredito que isso aqui, ele já estava sendo rei. Ele estava se lembrando de todas as etapas que passou de sua vida. Quando ele estava no pasto com as ovelhas, que ele fez a comparação dele sendo pastor, cuidador das ovelhas de seu pai, e o Deus que também proveu e cuidou dele enquanto ele estava ali sendo perseguido por Saul. Então eu vejo aqui um cuidado e uma gratidão, ele relembrando o que Deus fez por ele e ele engrandecendo a Deus por isso. Muitas vezes a gente vê esse salmo e vê ele simplesmente como a busca, como o Deus que vai prover, o Deus que vai fazer. Mas aqui Davi viu o Deus que já tinha feito. E nós temos que olhar assim também, irmãos. O Deus que já fez na nossa vida. O Senhor, ele já nos guiou em verdes pastos. Ele nos deu a sua palavra. O verdes pastos aqui simboliza o alimento, o lugar de descanso. A palavra do Senhor é o descanso para a nossa alma. Quantas vezes a gente não está atribulado, a gente não está angustiado, e quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente encontra alívio, a gente encontra palavras para a gente descansar no Senhor, aquietar o nosso coração. Então o Senhor já nos deu. Ele é o nosso pastor que nos guarda todos os dias, que nos livra do mal, que nos livra do perigo, das artimanhas do inimigo, e que também muitas das vezes nos unge perante aqueles que têm se levantado contra a gente, ao contrário do que as pessoas, que nós possamos dizer como Davi, certamente que a bondade esteja sobre a nossa vida, que nós não venhamos deixar a maldade entrar no nosso coração, que a gente venha dominar a nossa carne, o nosso desejo carnal em vez de retribuir o mal que estamos fazendo, a gente retribui com o bem, fazendo a bondade, aquilo que a gente tem alcançado do Senhor. Que o amor do Senhor também esteja na nossa vida, né? E que eles nos sigam todos os dias da nossa vida, que nós possamos habitar na casa do Senhor para sempre. Que nós possamos habitar na presença do Senhor para sempre. Em nome de Jesus, que a graça e as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.